Podemos cantar novamente o refrão do nosso salmo para nos conduzir neste quinto domingo do tempo comum, chamados ao Senhor para sermos sal da terra e luz do mundo. Uma luz brilha nas trevas para o justo, permanece para sempre o bem que fez. Uma luz brilha nas trevas para o justo, permanece para sempre o bem que fez. Amados irmãos e irmãs, estamos nesta nossa caminhada, neste tempo comum, e estamos neste quinto capítulo do Evangelho de São Mateus, conhecido como este grande sermão, onde Jesus sobe ao monte e começa a dizer aos seus discípulos, da mesma forma que outrora Moisés subiu também no Monte Sinai, para dar a palavra de Deus para aquele povo, antes escravo, agora livres, para ser povo da aliança, povo do Senhor, um povo santo, separado, um povo que é de Deus, e Deus é deste povo. E nesse sentido, a observância dos mandamentos, aquilo que Deus concedeu a Moisés e Moisés concede àquele povo, faz com que aquele povo entenda qual o seu caminho. Assim Jesus, como este novo Moisés, sobe também ao monte e dá à sua igreja as observâncias, o novo mandamento. E naquele domingo passado, ouvimos o grande discurso começar com as bem-aventuranças. E por fim entendíamos que de fato, aquelas bem-aventuranças, na verdade, o autorretrato de Jesus. Porque Jesus é este bem-aventurado. É aquele que se faz pobre, aquele que é perseguido e caluniado, aquele que tem misericórdia. E assim, entendíamos que a nossa vida cristã consiste numa única coisa: imitar em tudo a Jesus, sermos transformados nele. E isso é importante porque ainda continua o grande ensinamento de Jesus. E Jesus começa a dizer para nós: vós sois o sal da terra. E se o sal se torna insosso, com que salgaremos? E de fato, meus irmãos, nesta analogia, somos convidados assim, a entender que o sal é aquilo que purifica, conserva, dá sabor. E na verdade, somos chamados a sermos isso, o grande sabor do mundo, o grande sabor da vida. Porque os cristãos são estes que de fato dão vida ao mundo. Porque, meus irmãos, paremos para pensar, a vida foi tirada pelo pecado. Enquanto o mundo imerso do pecado caminha longe de Deus, vai vivendo a lógica do pecado, como aquilo que diz a palavra de Deus, como o próprio cachorro volta-se ao vômito. Ou seja, não sabe o que de fato é a vida, não sabe de que fato é a alegria, porque olha para si e olha para fora de si e só enxerga uma única coisa: miséria. Mas nós cristãos, não porque somos os melhores, mas porque de fato fizemos uma experiência de algo maior do que as nossas misérias. Fizemos a experiência de algo maior do que os nossos erros, e que ultrapassa os nossos erros. É isso que os santos viveram em suas vidas. Ou seja, deram sabor ao mundo, transformaram as realidades, porque entenderam antes a vida cristã consiste na adesão a este amor. Meus irmãos, pensemos tantos exemplos de homens e mulheres ao longo da história da igreja. Pensemos antes Saulo e aquilo que ele vive na sua vida, a ponto de não mais ser chamado de Saulo, mas sim Paulo, porque era o pequeno, o último. E o que ele fez, meus irmãos, ele transformou aonde passou. As cartas que estamos a escutar demonstram isso.
E de fato somos frutos disso. Um homem que antes arrogante cai do cavalo, agora se torna arauto do Evangelho, e somos frutos desta vida entregue. Pensemos bem. Inácio de Loyola, um jovem que é ferido por uma bala, fica ferido e fica em um quarto, onde não tinha nada para fazer a não ser 2 livros, A Vida de Cristo e A Vida dos Santos. Um homem que gostava muito de ler aquelas antigas novelas de cavalaria, como se fosse a Netflix do seu tempo. Mas começa na leitura daqueles livros, porque não tinha nada para fazer, e para passar o tempo, começa a perceber que algo chamava, como aqueles mártires que ele leu nas suas histórias, querer também dar a vida por Jesus. E assim faz, muda de vida, faz penitência, se entrega, e o que faz? Arrasta tantos, a ponto de São Francisco Xavier, filho também de Santo Inácio de Loyola, evangelizar o Japão, ir para o Oriente. E ontem celebrávamos o martírio de homens e mulheres japoneses. Mas por quê? Houve alguém que atraiu. Enfim, poderíamos ficar o dia inteiro aqui contando a vida dos santos, mas o que resume estes homens é porque algo os atraiu, e consequentemente nesse processo de atração atraíram tantos outros. E é isso que o Papa Bento XVI falava, que o cristianismo não cresce por proselitismo, ou seja, fazer muitas coisas, mas cresce por atração. Clara, que segue Francisco, Madalena, que segue os passos do Mestre. Meus irmãos, eu e vocês que somos atraídos, porque existe algo maior do que nós vemos. Existe algo que está dando vida à minha vida. Tem algo que está dando sabor a essa minha falta de paladar diário. Mas é interessante que Jesus faz uma grande hipérbole, porque ele diz: se o sal perder o seu sabor, o que faremos, a não ser pisoteado pelos homens? Mas quem estuda química sabe muito bem que o sal, ele não perde o sabor. Mas Jesus nos alerta que o problema não é o sal perder o seu sabor, mas no fundo é o sal deixar de ser sal. E assim somos nós. Quando eu e vocês deixamos de fato a vida cristã, de fato somos pisados, de fato somos ridicularizados, de fato o mundo aproveita isso tudo e joga-nos mais para baixo. Como não pensar quando não damos testemunhos, quantas pessoas advertem: ué, você não é da igreja? Você fazendo isso, não está lá pregando? Porque é isso, meus irmãos, quando eu e vocês deixamos de ser cristão, perdemos o nosso valor, perdemos a dignidade que outrora Cristo deu por sua paixão, morte e ressurreição. Agora que nos resta a ingratidão. Mas essa ingratidão é consequência do nosso afastamento. Jesus ainda continua dizendo: vós sois luz do mundo. Passamos o tempo do Natal e ouvimos o profeta dizer: o povo que andava nas trevas viu uma grande luz. E de fato, meus irmãos, nós andávamos nas trevas, imersos no nosso pecado, e uma luz brilhou para nós. E a luz significa isto, um grande sinal de esperança para sabermos aonde precisamos pisar. Se eu e vocês estamos em um ambiente escuro, quando uma casa fica sem luz, quantas e quantas vezes vamos tateando os móveis de nossa casa, porque a gente não enxerga, e muitas vezes por não enxergarmos,
a consequência é nos machucar. Bater o dedinho, mindinho do pé na quina do móvel, ou tropeçar em algo e deixar cair. Mas se tudo ilumina, sabemos aonde pisar, sabemos qual o caminho que precisamos chegar de um lugar a outro. Isso é importante porque aquele que se faz o caminho, eu sou o caminho, a verdade e a vida, nos mostra que com esta luz que ilumina, somos chamados também a entender qual o lugar que eu e vocês devemos pisar, que não é qualquer lugar que eu e vocês devemos estar, qual o caminho que eu e vocês somos chamados a percorrer, mas ao mesmo tempo iluminar o caminho dos outros. Vós sois a luz do mundo. E é interessante que este é um grande imperativo. Vós sois, vós sois. E pode parecer uma palavra muito pesada, porque olhamos para nós, olhamos para os nossos pecados, olhamos para as nossas fraquezas, dificuldades, e olhamos e falamos, nossa, como que eu vou ser sal e luz? Eu não consigo nem para mim, como serei para os outros? Aqui está o segredo. Primeiro, meus irmãos, lembremos que o sal serve, além da conservação e purificação, nos lembra o Antigo Testamento que o sacrifício que era oferecido no templo também era salgado. Era salgado para ser oferta a Deus. O que isso significa para nós? Quando Jesus nos convida a sermos sal, nos lembra que a nossa vida, como diz São Paulo, vós sois sacrifícios vivos. Eu e minha vida, eu e minha casa, eu e minha história, somos chamados a também sermos oferta a Deus, sacrifício a Ele. Abraçar a esta cruz, que São Paulo falava também hoje, na segunda leitura, quando dizia para cada um de nós, dizendo, também a minha palavra e minha pregação não tinha nada dos discursos persuasivos, mas era a demonstração do poder, que a vossa fé se baseasse no poder de Deus e não nas sabedorias dos homens, pois entre vós não julguei saber coisa alguma, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. A nossa vida só se tornará sal quando eu e vocês abraçarmos a cruz, mas não abraçarmos a cruz por nós mesmos, mas abraçarmos a cruz unindo nossa vida à vida de Cristo. Isso é importante para também darmos equilíbrio. Para quem cozinha sabe muito bem que o sal, se você não sabe dosar a mão, ou a comida fica insossa, ou esta comida fica muito salgada. E nós estamos em um tempo que parece que estamos no 880. Ou nós somos muito laxos, permissivos, deixando tudo, ou somos pelo contrário, no moralismo rigorista, onde nós contamos com as nossas próprias forças e nada pode, tudo é pecado. Nesse sentido, meus irmãos, precisamos encontrar o equilíbrio. E este equilíbrio, mais do que eu e vocês buscarmos facilmente, também é a graça de Deus na nossa vida. É Deus que vem a nós. Porque quem é que de fato salga a nossa vida? É Ele. Quem de fato é esta luz que brilha? É Ele. Diz no Evangelho de São João, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Meus irmãos, por fim, este Evangelho nos convida a isso, a voltarmos para o Senhor, estarmos nele. Isso é importante porque estamos vivendo uma vida cristã que às vezes é pautada por aquilo que eu faço, por aquilo que eu quero, por aquilo que eu conquisto, pelas obras que faço, e não pode ser somente isso. Por isso que o profeta Isaías lembrava que a vida cristã também deve ser demonstrada em atos concretos. Não basta dizer ao Senhor que pertence a Ele, não basta dizer que eu preciso amar a Deus, precisa transformar esse amor em atos concretos.
Mas, meus irmãos, se eu e vocês não nos aproximarmos deste amor, não estarmos unidos a Ele, na vida sacramental, na nossa vida de oração, na intimidade de um cristão de verdade, tudo será gesto vazio. Por isso que ele lembra, dizendo que este Deus é presente. Então invocarás ao Senhor e Ele te atenderá. Pedirás socorro e Ele dirá: eis-me aqui. E o que o Salmo nos convida? A isto, dizendo: seu coração está tranquilo e nada teme. Ele reparte às vezes a nossa inquietação tem a ver com a nossa falta de confiança em Deus. Tem a ver quando eu e vocês queremos tomar as rédeas da nossa vida, mas por conta própria. E ao invés de olharmos, talvez, as circunstâncias que vão aparecendo, as dificuldades que todos nós temos, e ao invés de colocar diante do Senhor na nossa oração, fazer: Senhor, eis-me aqui. Dizer: Senhor, dá-me sentido de viver. Senhor, eu não compreendo, mas me dá-me a graça de não fraquejar. Se eu e vocês entendermos isso, entregaremos a nossa vida a Ele. E nós não ficaremos perturbados como martas agitadas, mas pelo contrário, sentaremos ao pé do Mestre, porque só Ele é capaz de fazer aquilo que Ele quer da nossa vida. É lógico que isso não nos convida a uma passividade, mas é uma confiança que faz, mas entende que tudo é Ele que realiza. Talvez isso seja o grande distintivo de ser o sal da terra e luz do mundo. Quando eu e vocês nos aproximarmos tanto de Jesus, não precisaremos tanto fazer esforço. Sairá, como dizem os antigos, pelos poros, porque é natural, porque estamos tão unidos a Cristo, que nos salva, que nos ilumina, que consequentemente, meus irmãos, só temos de dar a isso sal e luz. Mas é importante essa atitude, voltar para o Senhor, voltar para Ele que nos ilumina, voltar para Ele que nos socorre, voltar para Ele que entende a nossa fraqueza e vem em socorro desta. É momento oportuno para voltar ao Senhor, confiar nele, para que assim confiando, sejamos este sal e luz, que ilumina não só a nós, mas tudo aquilo que toca, porque de fato é sinal do sal e da luz que vem do Senhor. Uma luz brilha nas trevas para o justo, permanece para sempre o bem que fez.